Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aos assuntos, né, sobre a Roma Antiga, hoje nós vamos falar da República Romana. Então, vamos começar logo para o vídeo não ficar muito extenso. Bem, a palavra república vem do latim res publica, que quer dizer coisa pública. Denominada, portanto, uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo. Só que aí a gente vai ver que nessa República Romana aí, o povo não tinha nem vez nem voz, tá? Porém, o que se observou durante boa parte da República Romana foi a instalação de uma estrutura administrativa dominada pelos patrícios, que eram altamente ditadores, né? Aqui nós temos uma imagem da loba amamentando Rômulo e Remo, é um mosaico. E aqui nós temos SPQR, Senados Populares Romanos. Então, aqui você já sabe, quem vai dominar na República é o Senado. O Senado ele começa em 509 e vai até 27 antes de Cristo. Bom, então já que a gente vai falar aí do Senado ao longo da República, então vamos começar com esse todo-poderoso. O Senado era composto por patrícios que ocupava-se da política internacional e da supervisão da magistratura e era convocado pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e cargo vitalício. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura e tinham feito algo relevante para a República. Então, quem fazia parte do Senado romano eram os patrícios. Os patrícios, eles eram grandes proprietários de terra, eles tinham bastante dinheiro, por isso que eles faziam parte do Senado, porque só fazia parte do Senado quem tinha muito dinheiro. Depois daí do Senado, nós vamos falar dos magistrados. Os magistrados, eles são eleitos, né, pelas assembleias centuriais. Ser magistrado era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo, que a gente vai ver aqui ao longo da explicação. Bom, os magistrados eram censor, questor, edil, pretor e cônsul. Então, vamos começar com o censor. Quem era o censor? Era um oficial responsável por realizar e manter os censos, garantir a moralidade pública e supervisionar aspectos das finanças governamentais. Esta função tinha o dever de garantir a moralidade e a origem do sentido moderno da palavra censor e censura. Então, a palavra censura vem dessa palavra censor, que era uma pessoa na época aí da Roma Antiga responsável por fazer esse censo, contar as pessoas, dar um registro de nascimento para essas pessoas, uma certidão de nascimento. Contar todas as pessoas que faziam parte do Império Romano. Aliás, da República Romana nessa época, certo? Bom, depois do censor, tem o cônsul. Exercia o comando militar que tinha 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Então, o cônsul, aqui tem uma imagem do cônsul, ele era aí o todo-poderoso dessa época. E aqui nós temos uma imagem aqui também, voltando, uma imagem do censor. Aqui ele está contando, né, ou então reprimindo, censurando uma pessoa. Certo? Bom, pretor, aqui, ó, como eu falei para vocês, o pretor ele já tá com uma roupa diferente, com um manto vermelho, isso é sinal que ele tem muito poder na sociedade romana, tá? Da República Romana, tá? Pretor. Um pretor era um dos maiores magistrados romanos, com poder legal. Eles lideraram exércitos, presidiam tribunais e administravam a lei.
Bom, eles julgavam também questões entre cidadãos e essa questão aí de julgar cidadãos, né, era uma função de um magistrado específico, que era o pretor urbanus, pretor da cidade. Por estar no comando da cidade, ele só teria, no caso, permissão para sair da cidade por um período de apenas 10 dias. Ele não podia se ausentar por muito tempo da cidade. Bom, para assuntos fora de Roma, existia o pretor peregrinus, que resolvia casos entre estrangeiros. Ao longo dos anos, eles adicionaram pretores, né, para lidar com assuntos nas províncias. Mas, originalmente, havia 2 pretores, como eu falei anteriormente, pretor urbanos e pretor peregrinos. Bom, outros 2 foram acrescentados em 227 a.C., quando Roma anexou a Sicília e a Sardenha. Então, para administrar essas 2 cidades, Sicília e Sardenha, foram colocados mais 2 pretores. Então, mais 2 também foram adicionados quando eles conquistaram a Hispânia, que hoje nós conhecemos como Espanha, tá? Isso aí aconteceu no ano de 197 a.C. E mais tarde, Sula e Júlio César adicionaram ainda mais pretores. Mas por quê? Porque o território romano ele foi se expandindo. Então, se ele se expandia, precisava de mais pretores para administrar essas cidades. Depois desse pretor, e junto com esse pretor, né, tinha o edil. O edil, ele era o administrador municipal, ou seja, uma espécie de prefeito que nós conhecemos hoje. Eles eram responsáveis por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. Então, aqui nós temos uma imagem, 2 imagens do edil, tá? E também dentro da sociedade romana aí, da República Romana, nós temos o questor. Quem eram os questores? Dentro da República Romana, eram os tesoureiros que cobravam impostos e custeava o patrimônio romano, ou seja, ele cobrava esses impostos e empregava esse dinheiro na melhoria de Roma, construindo o quê? Estrada, aquedutos, arcos, palácios, templos, esgotos, no caso do saneamento básico e por aí vai. Então, eles empregavam os impostos na melhoria de Roma, tá? E a sociedade romana, como é que ela estava dividida? Bom, a sociedade romana ela estava subdividida em patrícios, clientes, plebeus e escravos. Quem eram os patrícios? Eram os governantes, eram as pessoas poderosas da sociedade. Eles faziam parte do Senado e possuíam também grandes propriedades de terra e eram os mais ricos. Quem eram os clientes? Bom, os clientes eram dependentes, eram os agregados dos patrícios. E os clientes, gente, eram plebeus que, para ascender socialmente, ou seja, crescer socialmente, serviam a uma família patrícia em troca de proteção e posição social. Então, aí a gente já percebe que essa sociedade ela não era estamental, ela não era estagnada, tá? Era uma sociedade dinâmica, onde um membro da sociedade ele podia ascender aí nessa pirâmide social ou descer. E os plebeus eram os lavradores, comerciantes, artesãos, a massa, né, do exército. Então, no caso aí, os militares também eram plebeus. E estavam compostos por homens que haviam se enriquecido através do comércio, eram cavaleiros que tinham feito fortuna com guerras de conquista, e também eram médios e pequenos proprietários. Então, os plebeus, eles tinham aí uma parte importante aí na sociedade romana, né, nessa época da República. E os escravos, esses escravos, eles eram presos por guerra e também por dívidas. E também eles faziam a base da atividade produtiva da República Romana, tá?
Bom, esses escravos, eles eram considerados instrumentos de trabalho. Então, esses escravos aí, eles vão trabalhar principalmente, gente, na lavoura, tá? E também na construção da cidade de Roma. Bom, quais foram as lutas sociais que ocorreram aí durante a República Romana? Bom, ocorreram várias lutas sociais. Essas lutas foram a consequência do caráter censitário da sociedade e da política. O que é esse caráter censitário? É que só participavam da sociedade e da política, principalmente, quem tinha muito dinheiro, tá? Que eram, claro, os patrícios. Então, se a pessoa tem muito dinheiro, ela vai ter cargos melhores na sociedade, ela vai ser toda poderosa aí. E o resultado desse caráter censitário foi lutas entre plebeus e patrícios. Mas por que plebeus e patrícios? Porque os plebeus queriam subir aí e serem também governantes, tá? E terem também poder nessa sociedade romana. Bom, qual era a principal reivindicação dessas lutas sociais? A questão agrária, terra. Quem eram os grandes proprietários de terra? Os patrícios. Quem era que queria ter poder e ter também terra aí? Os plebeus. Então, os patrícios e os plebeus vão travar uma longa luta aí. Vamos continuar falando das lutas sociais na República Romana. Conflitos permanentes entre patrícios e plebeus vão abalar a República Romana. Afinal, o exército romano era composto, em sua maioria, por plebeus, como eu mostrei agora na pirâmide social, né? Que não tinham possibilidade de participar da vida política da sociedade. E o que vai acontecer? Lá no final da República, esse exército aí vai se transformar no Todo-Poderoso, tá? Muito bem. Com o intuito de pressionar os patrícios a cederem direitos políticos, os plebeus saíram de Roma e só voltaram quando foi negociada a criação do Tribunal da Plebe, em 494 a.C. Passou a controlar os patrícios quando eles voltaram, no ano 494, né? Então, eles passaram a controlar os patrícios e as magistraturas. E, com o tempo, os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Quando a gente fala aí desses plebeus serem tão poderosos quanto os patrícios, não eram lá os artesãos. A gente está falando aqui dos militares, dos generais, ok? Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que garantissem tantos direitos quanto tinham os patrícios, tá? Continuando aí as lutas, e depois de toda essa luta, houve o quê? As reformas legislativas aí na República Romana do século V ao século IV a.C. Bom, além disso, os plebeus conquistaram direitos como a Lei das 12 Tábuas, juízes especiais organizaram normas jurídicas escritas que seriam aplicadas a patrícios e plebeus. Embora o conteúdo dessas normas fossem por vezes favoráveis aos patrícios, o código escrito serviu para dar clareza às normas costumeiras. Então, a Lei das 12 Tábuas, ela era aplicada a patrícios e plebeus para que eles parassem com essas disputas entre eles, essas mortes entre eles. Depois vem a Lei Canuleia, né, que autorizava o quê? O casamento entre patrícios e plebeus. Bom, na prática, apenas plebeus ricos conseguiram se casar com patrícios. Então, não é que esses plebeus agora, todo plebeu vai se casar com um patrício rico. Não. Esse plebeu tinha que ter pelo menos algumas propriedades lá para juntar com a riqueza desse patrício ou dessa patrícia, né? Bom, e depois que aconteceu, depois dessas leis aí, teve a eleição dos magistrados plebeus.
os plebeus conseguiram lentamente ter acesso às mais diversas magistraturas romanas. E em 366 a.C. foi eleito o primeiro cônsul plebeu. Ok? Depois de todas essas reformas aí, os plebeus conseguiram ser magistrados, porque quem era magistrado era só quem tinha dinheiro, muito dinheiro, patrícios, claro. Outra lei aí que proibia a escravização por dívida. Então, a escravidão aí, ela vai acabar com relação a pessoas serem capturadas ou serem escravizadas por dívidas, que tinha muito aí lá na Grécia Antiga e também aqui na Roma Antiga. E a partir dessa lei aqui, em 366 a.C., né, ela foi criada para acabar com essa escravização por dívida. E foi decretada uma lei que proibia a escravização de romanos por dívida. E em 326 a.C., a escravidão de romanos foi definitivamente abolida. As diversas conquistas, entretanto, não beneficiaram igualmente todos os membros da plebe, como eu falei anteriormente. Os cargos públicos e os privilégios ficaram concentrados nas mãos dos plebeus que haviam enriquecido, e com isso passaram a desprezar a maioria da plebe, da mesma maneira que um patrício, entenderam? Então, aqui, quem vai ter esses privilégios agora são só plebeus ricos. Os plebeus pobres vão ficar de fora dessa magistratura, da conquista dessas leis e etc. Muito bem. Bom, com relação à expansão territorial. Então, aqui vocês podem observar uma gravura, né? Belíssima, mostrando aí a expansão territorial. Apesar das crises internas decorrentes de conflitos entre patrícios e plebeus, a República Romana expandiu seu território por meio de conquistas militares. A expansão romana começou com o domínio completo da Península Itálica e, posteriormente, ocorreram as chamadas Guerras Púnicas. Púnico deriva de puni, que significa fenício, termo usado pelos romanos para se referir aos habitantes da cidade de Cartago. Essa aula aí sobre fenícios eu já dei para vocês. Quem não assistiu, vê aqui no vídeo no YouTube que tem os fenícios, né, que fundaram a cidade de Cartago. E quem eram os fenícios? Eles foram grandes conquistadores e grandes comerciantes, tá? O comércio principal deles era de tecidos e também da tinta da cor púrpura, tá? Bom, Cartago era inicialmente uma colônia fenícia que se tornou um próspero centro comercial concorrente dos romanos. E os romanos queriam concorrência? Claro que não. Então, todos que eram concorrentes dos romanos, eles iam lá e acabavam, certo? Assim, uma das motivações das guerras púnicas foi a disputa pelo controle comercial no mar Mediterrâneo. Após batalhas violentas com perdas de ambos os lados, os romanos conseguiram arrasar Cartago, acabar com Cartago, né, em 146 a.C. Roma eliminou a rival Cartago e abriu caminho para dominar as regiões ocidentais, como Gália, na Península Ibérica, e oriental, no caso, a Macedônia, Grécia e Ásia Menor. Aí, já no final da República, a gente vai ver que esse mapa aí, romano, ele vai crescer. Por quê? Porque o território romano, ele vai se expandir. E isso aí vai gerar também uma crise muito grande na República, que vai chegar ao seu fim, justamente por causa desta expansão territorial, certo? Por isso, o mar Mediterrâneo passou a ser chamado pelos romanos de Mare Nostrum, nosso mar. Muito bem. Então, aqui nós podemos observar aqui, ó, o mapa da expansão territorial romana na época da República Romana. Bom, uma vez que o conflito interno entre patrícios e plebeus foi se tranquilizando,
Os romanos passaram a conquistar outras regiões da Península Itálica até dominá-la totalmente. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. Eles partiram também para a guerra do outro lado do Mediterrâneo, contra a cidade de Cartago, no conflito que durou cerca de 120 anos e acabou com a vitória romana. Então, no mapa 1, a gente vê aqui o início, né, da expansão romana. Aqui as setinhas estão indicando Cartago. Na segunda questão, aqui Roma já é esse território todo de rosa aqui, tá? E no 3, Roma já é esse território todo de verde. Então, vocês observam que ao longo desses anos todos aí, né, ao longo de um século, Roma, ela foi se expandindo aos poucos. E que a gente vai ver que lá no Império Romano, esse mapa aí vai ficar gigante. Tanto é que vai ficar gigante que eles vão ter que dividir no Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Mas voltando para a República. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, vai haver uma crise na República aí, no século II ao século I a.C. E essa crise vai gerar a queda do Senado e a queda da República Romana. Então, vamos para a crise. E dentro dessa crise, gente, vai haver o quê? Ditaduras, tá? Do exército. Eu não falei para vocês que os plebeus ali, que faziam parte do exército, que estavam ricos, eles iam ascender aí na sociedade romana? Pois é, os generais vão ascender, né, ao poder aqui na República Romana e eles vão instaurar a ditadura. A primeira ditadura instalada aí foi no ano 110 a 86 a.C. por Mário. Quem era Mário? É um general chamado Caio Mário, né? Exerceu sucessivos mandatos como ditador. O que foi que Mário fez? Submeteu o Senado ao seu poder, perseguiu e executou os seus opositores. Então, aqui nós temos a época da ditadura na República Romana. Bom, ele reformou também o exército, tá? Que nós chamamos reformas marianas. O que foi que ele fez? Novos armamentos e técnicas de combate. Ele fez também a profissionalização do exército, criação do soldado de carreira. Aqui esse soldado ele vai ganhar bem, tá? Ele vai ser agora um profissional. Ele vai criar o soldo, que era o pagamento ao soldado de carreira efetuado pelos generais. Plebe tem na carreira militar uma forma de ascensão social. Então, se aquele jovem que era plebe, era pobre, se ele quisesse se alistar no exército, ele teria aí grandes privilégios na sociedade, entendeu? Então, aqui, essa plebe, ela vai ter a chance de se alistar no exército romano e ascender socialmente. E o resultado dessas reformas foi que os generais passam a ser os principais financiadores da plebe, porque se ele veio da plebe, ele vai ter que fazer alguma coisa para que essa plebe também fique rica, ok? Bom, teve outro ditador aí, além do Mário. Depois do Mário surge a ditadura de Sula, em 82 a.C. Ele também era um general e veio da plebe, tá? Lúcio Cornélio Sula. Ele foi um ditador durante o ano 82 a.C. Ele restaurou o poder das instituições republicanas enfraquecidas após a longa ditadura de Mário. Perseguiu os apoiadores e parentes de Mário. Após restaurar o funcionamento institucional da República, se retirou da vida pública e manteve as reformas marianas no exército, ou seja, alistamento de pessoas da plebe no exército, tá? Então, esse ditador aqui,
ele não foi tão severo quanto o Mário, tá? E ele perseguiu muito essa questão aí, os parentes e os apoiadores de Mário. Todos que apoiavam o antes, né, dele, o ditador Mário, ele mandava matar. Bem, continuando a República Romana, nós vamos ver aí que depois dessas ditaduras vai haver, claro, revoltas. Bom, as revoltas após a ditadura. Primeiro, a revolta do Sertório, liderada por Quinto Sertório, e foi contratada pelo general Cneo Pompeu Magno, tá bom? Aí que vai ser tudo general, né, gente? Revolta dos escravos, liderada por Espartaco. Inclusive, tem até uma minissérie aí falando sobre, na Netflix, né, falando sobre Espartaco, que eu vou falar dele lá no Império. A revolta foi contida pelo general Marco Licínio Crasso, tá? Conspiração da Catilina é liderada por Lúcio Sérgio Catilina. Foi contratado pelo senador Marco Túlio Cícero. Resultado dessas revoltas foi o fortalecimento do prestígio dos generais Crasso e Pompeu. Bom, então em 60 a.C., o Senado nomeia 3 generais para o consulado: Pompeu, Crasso e Caio Júlio César. Tá? E aí vai surgir o início do triunvirato. Então preste atenção aí na República. Primeiro, os patrícios, que era o Senado, mandava. Depois, os generais que vieram da plebe ascendem ao poder e instauram a ditadura aí na República Romana. Depois desses ditadores vieram as revoltas. E depois dessas revoltas, houve o quê? 3 generais vão ascender aí no poder: Pompeu, Crasso e Caio Júlio César. Então vamos para o primeiro triunvirato, que é a crise da República. Já está indo aí para o final a República. Bom, o primeiro triunvirato foi formado por Pompeu, comandante das forças militares da Espanha, Crasso, comandante das forças militares do Oriente, e Júlio César, que era o comandante do exército da Gália, onde hoje se localiza a França, a Bélgica e o norte da Itália. Júlio César era também o cônsul e pontífice máximo. Bem, aí o que acontece? O Crasso, ele vai morrer numa batalha, tá? O Júlio César, ele vai disputar o trono aí com o Pompeu. E aí, no final, o Pompeu morre e Júlio César fica sendo aí o todo-poderoso na República Romana, tá? Muito bem. Como foi o Principado de César, tá? Bom, aí foi um governo autocrático, tá? César foi o grande ditador aí durante a República Romana. E César consegue vários títulos que aumentavam o seu poder, como cônsul vitalício, ditador perpétuo, sumo pontífice e primeiro cidadão. Então, ele vai assumir todo o poder em suas mãos e vai se tornar o grande ditador da República Romana. Bom, ele vai manipular a plebe com a aplicação da política do pão e circo, que nós vamos falar lá no Império, tá bom? E em 44 a.C., temendo o fechamento do Senado, um grupo de patrícios organiza o assassinato de Júlio César em 15 de março de 44 a.C., que são os idos de março, tá? Então, o que é que vai acontecer? Os patrícios, eles querem voltar de novo ao poder na República Romana. E quem são os patrícios? Eles não fazem parte do Senado? Pois é. Então, esses senadores, eles acabam esfaqueando Júlio César. Todos vão matar o todo-poderoso Júlio César.
Aqui nós temos uma imagem, né? Uma obra de arte mostrando aí o assassinato de Júlio César. Em 15 de março de 44 a.C., César foi assassinado durante a reunião do Senado, em Roma. Ele estava com 55 anos de idade e cerca de 60 homens participaram do assassinato, e que César teria sido esfaqueado 23 vezes. Seu corpo caiu aos pés da estátua de Pompeu, que ele assassinou, né, durante a disputa lá entre eles. O antigo rival que ele havia derrotado poucos anos antes. Entre os conspiradores que assassinaram Júlio César estava Marcus Junius Brutus. O ditador tinha grande consideração por este senador, filho de Servília, uma conhecida patrícia que fora amante de César, quando jovem, e que é provável, inclusive, que Brutus fosse filho de César. Por isso que existe uma frase aí que, segundo conta a história, César teria falado antes de cair morto. Ele olhou, apontou para Brutus e disse: até tu, Brutus, filho meu. E aí ele cai aos pés da estátua lá de Pompeu. Então, o Senado matou Júlio César. E aí vai começar o quê? O segundo triunvirato. Bom, o segundo triunvirato foi formado por Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio. Então, o segundo triunvirato de Roma foi uma aliança formada entre 3 líderes: Otávio, né, herdeiro de Júlio César, Emílio Lépido e Marco Antônio. Bom, o que é que vai acontecer de novo aí nesse segundo triunvirato? Eles vão disputar o poder, tá? Otávio, herdeiro de Júlio César, ele vai matar as pessoas que foram responsáveis pelo assassinato de Júlio César, né? Aí ele vai matar o Lépido e depois ele tem uma disputa aí com o Marco Antônio. Você sabe daquela história, né? Marco Antônio, ele vai se casar com Cleópatra e Otávio Augusto, ele vai atrás de Marco Antônio se suicida e a Cleópatra também se suicida. Tá? E aí o Otávio Augusto, ele vai ser agora o todo-poderoso da República Romana. Como foi o principado de Otávio, que foi de 30 a 27 a.C.? Ele teve o apoio do Senado e dos sacerdotes, ele manipulou o Senado, tá? Aberto, que foi uma manipulação aberta do Senado. Ele consegue o título de Sumo Pontífice e Príncipe Senatus. E Augusto inicia um processo de moralização dos costumes, ele ele faz uma reforma urbana de Roma, novas construções monumentais e substituição das fachadas de tijolos por mármore. Então, ele vai dizer o seguinte, que quando ele assume o poder em Roma, Roma era somente feita de argila, que agora, com o seu poder, com o seu prestígio, ele vai transformar Roma agora numa Roma de mármore, tá? E vai ter também o fim das guerras civis entre plebeus e patrícios, né? Vai ter aí uma paz interna e obtém o título de imperador. Então, Otávio Augusto vai ser o primeiro imperador romano. Então, e com Otávio Augusto acaba a República Romana e começa uma outra fase aí, a terceira fase da Roma Antiga, que é o Império, que é o nosso próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham entendido e compreendido alguma coisa e até o próximo vídeo. Tchau!